O lendário investidor Luiz Barsi Filho, sendo bem franco aqui, ó, entre nós dois, é um dos investidores que eu mais admiro na bolsa. Por quê? Porque ele é brasileiro, cara humilde, que conhece muito bem os fundamentos do bom investimento e ainda faz muito conteúdo massa que ajuda e motiva uma geração de novos investidores. Por isso eu quero fazer esse vídeo aqui para te mostrar como, muitas vezes, começando com alguns modelos, com pessoas que você admira, você pode buscar conteúdos para entender quais ações essa pessoa provavelmente tem, ou possivelmente tem, de acordo com a sua estratégia. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 5 ações que possivelmente Luiz Barsi tenha na carteira. Vou falar de um método de seleção de boas pagadoras de dividendos, que é algo que o Barsi gosta muito. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo bacana aí de você entender muito bem como aprender com grandes nomes do mercado, beleza? É claro, no caso do Barsi, o massa do legado dele é que a filha dele, a Luíse, faz conteúdo muito legal no canal Ações Garantem o Futuro e você pode acompanhar lá também. Vou deixar os links aqui embaixo caso você não conheça esse projeto, mas agora esse vídeo eu tenho certeza que você vai curtir demais, vai abrir sua mente aí sobre investimentos. Se você curte ele, deixa o like, te inscreve aqui, aperta no sininho, aquela coisa de sempre. Então, bora lá! Bom, então vamos lá, já vou começar falando aí das ações que possivelmente o Barsi tem ou pensou em ter aqui. Mas antes de mais nada eu preciso falar contigo que daqui a pouco caiu de paraquedas aqui. Primeiro me apresentar, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos e fundador do Clube do Valor. Depois, apresentar uma pessoa que foi muito influente na filosofia de investimentos do Luiz Barsi, que se chama Décio Bazin. Décio Bazin, esse cara aí que tá na tela agora, a foto dele tá aparecendo na tela agora, que é uma pessoa que nasceu em 1931, infelizmente já faleceu no ano de 2003, que era um jornalista econômico e investidor raiz, investidor das antigas, que também trabalhou como operador numa corretora de investimentos. E ele era conhecido, em especial, pela sua estratégia de investimentos que buscava encontrar ações boas pagadoras de dividendos. Ações boas pagadoras como a ISA-CETEP ou a Transmissão Paulista de código TRPL4, que é uma concessionária de transmissão de energia elétrica e que tem um cash yield de 11%. Essa é a primeira ação que possivelmente o Barsi pode ter. E você pode estar pensando, mas peraí, Ramiro, onde é que tu tirou isso? O que é cash yield? Por que ele teria essa ação, velho? Eu acho massa que quando eu explico todo o racional e deixo lá as ações que se enquadram no racional pro final, sempre vem aqueles que comentam: o vídeo começa no minuto 11,22. Agora quando eu saio falando das ações, vocês ficam perdidos, né? Então vamos lá, isso aqui não é uma recomendação, tá? Eu vou construir aqui o racional ao longo do vídeo. E já começando a te explicar que eu descobri essa ação, eu cheguei nela, na lista que tem a Transmissão Paulista, usando um método de seleção de ações do Décio Bazin, que eu acabei de explicar quem é, e que escreveu um livro no final dos anos 80, no início dos anos 90, chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Por que eu tô falando do Décio Bazin e do livro dele? Porque esse livro foi muito recomendado pelo Barsi, que inclusive era amigo pessoal do Décio Bazin. E aí é dessa estratégia do Décio Bazin que vem esse termo cash yield, que é o dividend yield em dólar. Por quê? Porque a ideia do Bazin era investir em ações com alto dividend yield dolarizado, porque ele investia ali na década de 80, início da década de 90, quando o normal era o que está na tela agora, manchetes desse tipo. Tá? A inflação era absurda, era o período de hiperinflação dos diversos planos econômicos, plano Bresser, plano Verão, plano Collor, e mais uma penca de planos tentando conter a inflação. E aí o Bazin convertia os dividendos para dólar para entender quais eram boas pagadoras de dividendos. E era assim, olhando para as ações com maior cash yield, fazendo alguns ajustes que eu vou te explicar aqui, que ele encontrava ações como a Comgás. No caso, a Comgás, hoje, com cash yield de 6,85%, tá lá, bem posicionada nesse método que o Décio Bazin seguiria se estivesse vivo e que influenciou muito o Barsi, por isso que eu estou citando aqui nesse vídeo. E você pode pensar, tá, Ramiro, mas como é que esse cara aplicava esse método? Então deixa eu te explicar. Tudo começa com filtro. A gente pega todas as ações listadas em bolsa e vai filtrando. No caso do Décio Bazin, segundo ele próprio diz no livro, ele filtrava empresas que 1. Tivessem um bom volume de negócios, 2. Tivessem um endividamento moderado, nas palavras dele, e 3. Tivessem um cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos 3 pagamentos.
como o caso da Isacetep e da Comgás, que eu acabei de citar, e como o caso da terceira ação nessa lista, que é a Telefônica Brasil, a Vivo, código VIVT3, que tem um cash yield anual de 8,08%. Mas não acaba aí, tá? O método do Bazin que influenciou o Barsi. Era o seguinte, depois de formar a carteira com as empresas que têm um cash yield maior do que 6% ao ano nos últimos 3 pagamentos, ele administrava essa carteira. E as decisões de administração são um pouco diferentes das de montagem da carteira. Diferente como, tá? Primeiro, ele vendia imediatamente ações que tivessem alguma notícia negativa a seu respeito. Então assim, apareceu uma notícia ruim, alguma perda de contrato, algum escândalo com a diretoria, venda, na hora. E além disso, ele promovia rebalanceamentos semestrais da carteira nos meses de abril e outubro. E aí, se ele tinha uma ação cujo cash yield ficava 2 semestres seguidos abaixo dos 6%, ele vendia também essa ação. E como eu te falei aqui, eu admiro muito o Luiz Barsi, o trabalho dele, da filha dele. Não conheci pessoalmente, mas admiro o Décio Bazin. Gosto de todo mundo que é humilde, que tem os bons fundamentos de investimentos, que provam que não precisa ser o maior expert do mundo e saber tudo sobre a teoria do mercado eficiente, sobre fronteira eficiente, sobre Capital Asset Price Modeling, mas sim ter uma estratégia clara, uma estratégia bem feita, que foca em bons fatores e segue com disciplina essa estratégia. Para mim, essa é a beleza dos investimentos. E por causa disso, eu queria testar para entender qual teria sido o resultado histórico dessa estratégia aí trazida pelo Décio Bazin. Eu queria fazer um backtest dessa estratégia. Porém, temos um problema, que é o problema de que alguns passos dessa estratégia não são tão fáceis de aplicar, inclusive de backtestar. Imagina lá, eu procurando as notícias dos anos 90, os jornais dos anos 90, para encontrar eventuais notícias ruins. Imagina ter que criar um critério para definir o que é notícia ruim e o que é notícia boa. Por isso, com toda a humildade e o respeito aos criadores do método, aqui no Clube do Valor a gente criou uma versão adaptada desse método de seleção de ações. A gente removeu os pontos vender imediatamente uma empresa após sair uma notícia ruim e também o filtro de endividamento moderado. Por quê? Porque o Bazin não citava o que ele olhava para entender se o endividamento era moderado ou não, e também porque a gente percebeu que se a gente coloca esses filtros de cash yield alto de forma consistente, sobram poucas ações. E aí tirar aquelas com endividamento muito elevado, beleza, tu tira um dos riscos, né, de uma empresa com o potencial de ter problemas maior, mas tu aumenta outro risco, que é o risco de estar concentrado em poucas empresas. Então a gente tomou a liberdade de mexer, tá? E também mudamos o rebalanceamento, fazendo anualmente, dia 31 de dezembro, comprando as ações que passam no filtro. Ponto. E olha só que massa, tá? Essa estratégia teria vencido muito o mercado. Ela teria transformado uma aplicação inicial de cerca de 10 mil reais lá no ano de 1996 em mais de 1,5 milhão de reais. E isso sem assumir um risco muito maior do que o risco do Ibovespa. E é claro que isso aqui é um backtest, não leva em consideração custo, não leva em consideração imposto, não leva em consideração nada, tá? A conta de planilha. E acredito que o backtest é sempre um teto para performance, mas ainda assim a performance é muito maior que a do Ibovespa, muito maior. O que me deixa bem confortável em falar que essa é uma boa estratégia. E mais do que isso, olha só o dividend yield médio da carteira aí nos últimos 6 anos, sempre ele na faixa de 7% ao ano, que é muito bom para quem busca um alto dividend yield. E é dessa estratégia que vem as ações que eu citei até aqui, e vem também a quarta ação que eu vou citar agora, que é as ações da AES Tietê, que é uma geradora de energia elétrica do grupo AES Brasil, com cash yield de 6,99% atualmente. E antes de chegar na quinta e última ação que passam por esses filtros, eu preciso te falar que a partir do dia 19 de abril vai começar uma mega série de aulas gratuitas sobre o tema investimentos em ações para o longo prazo, com estratégias claras como essa que eu te apresentei aqui, mostrando como eu faço para selecionar boas ações. Você pode escrever apertando nesse link aqui, eu te garanto que vai ser uma série que vai mudar aí a sua forma de enxergar o mercado de ações. Dito isso, a última ação aqui desses critérios que eu trouxe são as ações da Taesa, de código TAEE11, é o que a gente tem aqui no nosso fundo, inclusive, do Clube do Valor, que é uma das maiores empresas brasileiras de transmissão de energia elétrica e tem um cash yield altíssimo de 10,51%. E sendo totalmente franco, eu não sei se o Luiz Barsi tem essas ações, mas eu sei que aplicando passo a passo que eu citei aqui, da estratégia do Décio Bazin, que inspirou o Luiz Barsi, a gente chega
nessas ações. E mais do que isso, a gente tem muita tranquilidade e clareza na hora de chegar nelas, que é o que o investidor de longo prazo precisa. Tamo junto? Se você curtiu esse vídeo, te inscreve aqui no evento que vai rolar a partir do dia 19 de abril e compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. E vamos que vamos, bora dobrar. Um abraço e até mais!